Salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Fênix Numismática. Eu sou o Raul Alves e hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo de um unboxing de umas células que nós recebemos agora nos últimos dias e vamos compartilhar com vocês para mostrar as células. São células interessantes, células que não aparecem todo dia, então fica com a gente que vocês vão gostar desse conteúdo, beleza? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui com detalhe essas células que chegaram para a gente, como eu falei para vocês. Não vou fazer unboxing de todas as células, né, que chegarem para a gente, porque constantemente isso acontece. Mas eu quis fazer esse porque vieram algumas células bem interessantes na mesma época e tal, então isso realmente é mais difícil de acontecer. Bacana? Vou mostrar para vocês também o que a gente considera uma célula rara ou não, ou mais rara ou menos rara, beleza? Então essa célula, por exemplo, essa primeira de Bangladesh, uma célula, código PIC dela é P8, se eu não me engano, tá? É uma célula bastante rara, um fato interessante que é uma célula de emergência, não era uma célula que corria normalmente, ok? Uma célula de Antilhas Holandesas também, difícil, pessoal, se vocês virem uma célula dessa, muitas delas se parecem, muitas famílias, mas fique atento no ano, tá? 62, 72, são células mais raras, bacana? Uma célula do Haiti, também mais difícil de ver, essa aqui particularmente está a flor de estampa. Uma célula da Líbia, essa bem bacana, uma célula que está um pouco circulada, mas não tem nenhum rasgo, nenhum furo, e é mais difícil de aparecer, ok? Agora a gente entra em umas células da América do Sul, América Central, umas células mais antigas, né? Apesar de também estar um pouco circulada. Essa aqui do Equador é uma célula rara, tá bom? Logo depois a gente vem aqui, ó, Costa Rica. Na verdade, tenho duas, ó. Muda o ano, tá? Essa aqui de 64, essa de 67. Também é uma célula bacana, uma célula que não é tão fácil de achar. Essa aqui, então, é mais difícil ainda. Uma célula que está um pouquinho mais circulada, mas é uma célula bem difícil de aparecer, do Paraguai, tá bom? Ainda ali por volta de 1920, 1925. Uma célula, apesar de antiga, bem interessante, já são praticamente 100 anos de história. Essa aqui é uma célula de novo do Equador, mas é uma célula mais nova, de 1986, mas achei interessante ela porque está em flor de estampa, mais difícil de aparecer. El Salvador também é uma célula de 72, também flor de estampa, bem interessante, ok? Essa daqui, pessoal, essa é bem maneira, bem legal, 1951, 5 colônias, El Salvador. Células de El Salvador dessa época normalmente são células raras, tá? Células difíceis de aparecer. Então preste atenção, se de repente encontrar ou tiver a oportunidade de adquirir uma célula de El Salvador dessa época, vale muito a pena, tá bom? República Dominicana, célula um pouco circulada, mas ainda bem difícil de encontrar. Essa da Venezuela já é mais comum, célula normalmente conhecida como dieguito, né? Bem interessante essa célula nova, a flor de estampa, uma célula comemorativa na Venezuela, tá bom? Alguns numismatas consideram ela similar à nossa baiana aqui no Brasil, tá bom? República Dominicana de novo, interessante essa célula aqui, por ser espécime, né? Depois eu vou mostrar para vocês, existe uma outra célula bem parecida com essa. Basicamente, o que diferencia é a posição dos olhos e a gravata, tá? Mas isso aí, num outro vídeo, eu explico melhor para vocês. No México, uma célula também interessante, relativamente nova, do ano de 2000, mas é uma célula rara, tá? Nesse estado de conservação não é comum de aparecer. Honduras, 1968, uma célula também que está flor de estampa,
Interessante, se eu não me engano, o código PIC dela é 55, tá? Bem interessante, não é tão comum aparecer. Essa aqui da Colômbia já é mais comum, mas também é de 1953, já tem uma certa idade, então é uma célula que vale a pena, se tiver um preço bom, você ter na sua coleção. De novo, Colômbia, também da década de 50, uma célula de 2 pesos, bacana, um pouquinho mais difícil do que essa de aparecer, principalmente nesse estado de conservação flor de estampa. Cédula do Haiti, essa cédula que eu acho bem interessante, eu vou falar um pouquinho mais dela com calma, mas é uma cédula já com quase 100 anos, se não me engano, 1919. Não é tão fácil de aparecer essa, tá? Particularmente, eu só vi umas 2 vezes essa cédula aparecer no mercado. É mais difícil, tá? Uma cédula que vale, se tiver oportunidade, vale a pena você ter na coleção. Haiti, de novo, uma cédula relativamente difícil, tá? Não é tão comum, mas que eventualmente aparece, beleza? Pessoal, agora vou falar dessas últimas 6, mas com mais detalhe, com mais calma, porque eu achei que tem algumas informações bem interessantes que eu vou passar para vocês com mais detalhes e com calma, tá bom? Primeira cédula que eu vou mostrar para vocês, essa cédula, Bangladesh, um país na Ásia, faz fronteira com a Índia, com o Paquistão. É uma cédula bem interessante, não é comum aparecer, principalmente nesse estado de conservação. Tá? Eu quero falar dessa célula a respeito de 2 elementos, basicamente sobre segurança. Você não está vendo aqui, mas está vendo aqui no canto, que ela tem uma marca d'água, é muito comum, né? É o elemento de segurança mais comum nas cédulas, e também ela tem um alto relevo, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas ela tem um alto relevo na moldura, ok? Essa é uma cédula difícil também de aparecer. O outro detalhe importante que eu quero compartilhar com vocês é sobre o índice de raridade. Nós sempre verificamos no Numista, né, um catálogo virtual, tem outros por aí, eu acho que eu já disse isso no outro vídeo, mas nós usamos muito o Numista. É uma cédula que não tem um índice de raridade tão alto, 74, mas não é uma cédula comum de aparecer, tá bom? Então, se de repente você cruzar com essa cédula, tiver na sua coleção, é uma cédula que tem um valor bem interessante. Outra cédula, pessoal, é uma cédula bem interessante. Essa aqui, de fato, é bem rara. É uma cédula da Costa Rica, P222, de 20 colones, 1961. Tá? Uma cédula que raramente aparece no mercado, então preste bem atenção. Se você tiver ela, certamente é uma peça bem interessante para agregar valor na sua coleção, tá bom? Sobre os elementos de segurança dessa cédula, ela basicamente apresenta 2 elementos, até pela idade da cédula. 1960, 50, 60, ainda era difícil as cédulas possuírem alguns elementos de segurança. Mas quero indicar 2 aqui, que basicamente é alto relevo, como eu falei na outra cédula, vocês não vão conseguir ver, eu também não vou conseguir mostrar, mas a moldura da cédula ela possui um alto relevo quando sensível ao tato. Então, quando você passa a mão, você consegue perceber uma rugosidade, tá bom? Um outro elemento, esse mais comum, são esses filetes que ficam aqui na parte de trás, você também está vendo aqui no seu canto superior, que também era comum na cédula de Costa Rica, El Salvador, dessa época. Tá? Uma cédula que no Numista possui índice de raridade de 98, 99, ou seja, é uma cédula bem atípica, bem diferente. Se tiver oportunidade, se aparecer, pode comprar, que com certeza vai valer a pena, tá bom? Vamos para a próxima. Pessoal, a outra cédula que eu tenho para mostrar para vocês, essa cédula aqui de East Africa, 20 shillings, tá? Mas é uma cédula da Rainha Elizabeth, quando nova, o que torna a cédula ainda mais rara. É uma cédula também bem diferenciada, não é comum de aparecer. Esse protetorado britânico, assim como tinha o francês também no norte da África, mas envolvia um território que ia mais ou menos do que é hoje, Quênia até Uganda,
tá? É uma cédula bem diferente. Naquela época, o Império Britânico exercia muita influência na África. Enfim, essa é outra parte da numismática, mas eu quero mostrar para vocês aqui dois elementos de segurança. O primeiro, vocês devem estar vendo aqui no canto superior, é a marca d'água. E assim como eu falei das outras também, tem um alto relevo aqui, principalmente aqui na parte do valor da cédula, tá? Se você passar aqui no tato, você vai sentir, ok? Mas por que você, Raul, está falando tanto desses elementos de segurança? Porque um dos nossos objetivos é justamente esse, é a parte de segurança. Às vezes você nunca teve contato com essa cédula e aparece para você, então você não sabe se é uma cédula verdadeira, se é uma cédula falsa. Obviamente tem mais outros elementos para você analisar, mas você prestando atenção, pelo menos nesses dois, tenho certeza que a sua chance de não cair em erro já é bem alta, beleza? A outra cédula que eu tenho aqui para mostrar é essa cédula do Peru, de 100 soles, é uma cédula de 1947, é a cédula de maior valor facial da família, tá bom? Bem interessante essa cédula. Aqui você pode ver aqui do seu lado, pessoal extraindo borracha, uma atividade que era comum naquela época, né? Até mesmo no Brasil. Então, também não é uma cédula muito comum de aparecer, principalmente nesse estado de conservação, ok? Sobre os elementos de segurança, essa já tem menos do que as outras que eu falei para vocês. Basicamente aqui a gente só vai ter o alto relevo, também na moldura, tá bom? Então fique atento nesse detalhe, caso apareça uma cédula dessa para vocês. Tente passar a mão, se for possível, né? Passar a mão na moldura, ali em cima do valor facial, que isso daí já vai dar um bom indicativo para vocês se a cédula realmente é verdadeira ou não, tá bom? Então, pessoal, eu estou vindo aqui para mais uma cédula, já está acabando, tá? Não vou estender muito, mas vou apresentar para vocês essa cédula de São Tomé e Príncipe. É uma cédula também de uma colônia portuguesa na África também, ali onde hoje seria mais ou menos o litoral do Gabão, tá? Uma cédula de 100 escudos, de 1900, essa daqui eu esqueci de fato, 1958, tá? Bem interessante, bem nova. Eu posso falar que ela está flor de estampa, exceto pela pequena mancha que apresenta aqui na quina, mas fora isso a cédula está perfeita, tá bom? Uma curiosidade, a gente não escuta falar muito de São Tomé e Príncipe, mas é um arquipélago que fica no litoral da África e a língua oficial do país é o português, tá bom? Uma cédula que a estética dela muitas vezes aparece em outras cédulas de São Tomé e Príncipe, mas aí você tem que ficar atento nos detalhes, no valor facial, no ano principalmente. No numista, bem, no numista tem um índice de raridade 94, tá bom? É um índice alto. Para quem não sabe, o índice no numista vai de 0 a 100, tá? Então, praticamente, se você tem uma cédula e pesquisar no numista e a cédula tiver um índice de raridade maior do que 90, já é uma cédula bem diferenciada, tá bom, pessoal? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a última cédula que a gente tem aqui, também para não estender, não ficar chato o vídeo, mas é uma cédula da Bolívia, de 100 bolivianos, ano 1911, ou seja, já tem mais de 100 anos essa cédula aqui, tá? Uma cédula que pela idade ainda está com um estado de conservação bem alto, ela tem aqui um pequeno corte, mas é um detalhe, tá? Era a cédula de maior valor nominal da família, ok? Agora, qual é o detalhe que eu quero mostrar para vocês? É uma cédula que, apesar de ser bonita, ela não tem nenhum elemento de segurança. Pelo menos eu não achei. Não tem aquele alto relevo que eu vim falando com vocês nas outras cédulas. Não tem uma marca d'água, tá? Bem, sobre isso, pessoal, qual o problema disso? Você acaba ficando, se, por exemplo, chega para você que coleciona, que compra, enfim, se chega para você uma cédula dessa, você fica em dúvida. Pô, será que é verdadeira? Será que é falsa? Não sei de quem eu estou comprando. Então, você precisa tomar muito cuidado e aí você realmente vai ter que se apegar na fonte, na origem de quem você está comprando, né?
Se você nunca viu o vendedor, ou não conhece a loja, não conhece o site, eu aconselho a não comprar, tá bom? Porra, mas por que você está insistindo tanto nessa questão dos elementos de segurança? Justamente por isso, pelo que eu acabei de falar com vocês. Para vocês não comprarem uma nota falsa achando que é verdadeira, tá bom? É uma cédula, se vocês pesquisarem no Numista, tem índice de raridade 97, ok? É difícil demais de encontrar essa cédula, apesar da moldura do desenho ser parecida com outras cédulas da Bolívia.